Olá, empresário, empresária. Hoje nós vamos falar um assunto bacana mesmo. Nós vamos falar sobre balanços. Talvez você não está fazendo os devidos balanços na sua empresa. E eu vou te dizer uma coisa: você não ter balanços na sua empresa é como um piloto pilotar um avião, um grande avião, sem um plano de voo. Você está voando no escuro. Você não tem um ponto de origem, de destino e uma rota para ser seguida. E isso é muito perigoso, muito. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os balanços que você precisa fazer periodicamente na sua empresa e com qual periodicidade você tem que fazer esse balanço. Eu sou o Paul Lopes, do Empresário Raiz. A palavra balanço, ela vem do latim bilances. O que é bilances em latim? O nome bi, como a maioria de vocês já sabem, significa dois. E lanx, do latim, significa balança. Ou seja, balanço vem da ideia da balança. E a balança, nos tempos primórdios do latim, não havia balança eletrônica, a balança era de prato. Então, você colocava ali o objeto e do outro lado, no outro prato, os pesos para saber qual era o ponto de equilíbrio. Balanço é isso na empresa. Você vai colocar num prato tudo que você tem e no outro prato tudo que você deve. E você vai achar o ponto de equilíbrio. Exatamente nesse ponto de equilíbrio é que você vai poder levar a sua empresa com segurança e com fluidez. Não é colocando muita dívida ou muito ganho. Não tem que achar o ponto de equilíbrio. Balanço é isso. Você não pode tomar suas decisões na sua empresa simplesmente porque você acha que a sua opinião é boa. Ou seja, pelo seu achismo, você dá direção na sua empresa. Por melhor que você seja, o seu achismo é extremamente limitado. O que tem que ser o norte para sua empresa, para as tomadas de decisões, para a implantação de novos projetos, esse dado vem do balanço. Daí a importância tremenda de você ter balanço na sua empresa. Quando você vende bem, parece que tudo está bom, mas na verdade vender bem não significa tudo, de jeito nenhum. Você pode estar vendendo bem e ganhando muito pouco. Eu conheço inúmeros empresários que têm vendas milionárias e, no entanto, têm ganhos ínfimos. E aonde você vai descobrir essas situações? Através dos balanços que eu vou te elucidar daqui a pouco. O balanço, ele vai te mostrar se você está tendo uma venda desequilibrada, fora da balança. Ela não está te dando o resultado que precisava dar. Tem 3 balanços, é importantíssimo. Por que esses 3 balanços são importantíssimos? Para quem investe na Bolsa de Valores, eu sou investidor da Bolsa de Valores, a cada 3 meses o investidor faz o que a gente chama de análise fundamentalista. A cada 3 meses, as empresas que têm capital aberto, elas têm que apresentar os seus balanços, para que o investidor possa enxergar a situação real e verdadeira daquela empresa e, a partir de então, ele vai ou não colocar o dinheiro dele na empresa, porque ele fez um checklist, ele fez um raio-x da empresa e ele chegou à conclusão que aquela empresa está saudável, que aquela empresa é confiável, que aquela empresa ele pode colocar o dinheiro dele, que é uma empresa sólida. E quais são esses 3 balanços que uma empresa de capital aberto precisa e é obrigada a apresentar trimestralmente ao mercado financeiro? Primeiro, balanço patrimonial. Segundo, DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Terceiro, DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Por que você, que não tem capital aberto, acha que só os grandão precisam fazer? Tá errado. Começa a ter um posicionamento estratégico de acordo com os grandes. Olha o grande. Ou seja, se o grande tem que fazer balanço patrimonial, DRE
DRE e DFC trimestralmente, por que você também não faz? E aqui eu vou te mostrar quanto que esses balanços são importantes e eles vão te dar margens para que você tenha projetos, estratégias mais seguras, aplicáveis e executáveis. Vamos lá, vamos começar então pelo balanço patrimonial. O que você vai enxergar no balanço patrimonial? Eu não vou te ensinar a fazer o balanço patrimonial aqui, até porque eu teria que ter vários vídeos para te ensinar adequadamente. Mas é fácil, você tem cursos, você tem uma série de coisas que você vai aprender e quem sabe um dia eu até te ensino isso. Mas a ideia aqui agora é te mostrar por que eu tenho que fazer balanço patrimonial. O nome já fala, é olhar para o meu patrimônio, para o patrimônio da minha empresa. Porque quando eu olho para o patrimônio da minha empresa e eu não vou no achismo, eu sei o que é a minha empresa, eu vou saber exatamente o tamanho da minha estrutura. E aí você vai comparando a cada 3 meses a sua estrutura e você vai perceber, não, a minha estrutura está crescendo, o meu estoque está crescendo, os meus investimentos em maquinários estão crescendo. Você vai conseguir ter uma visão estrutural da sua empresa. Não é com os olhos olhando, eu acho que tudo aqui está aumentando. Não, não é assim, é fazendo balanço mesmo. Outra coisa, estoque. Vamos falar de estoque. Estoque é muito importante. Por quê? Porque o estoque, sem o estoque, você vai criar gargalo na sua venda, ou seja, você vai deixar de vender, e com muito estoque, você vai ficar com o dinheiro parado. Então, você tem que saber o ponto de equilíbrio do seu estoque. O teu estoque tem que ser um estoque tal que faz com que a sua venda flui, ela não para por falta de estoque, mas ele também não deve ser algo que fique parado por meses na sua prateleira, no seu depósito, de jeito nenhum. Por quê? Porque a maioria dos estoques, a não ser que você trabalha com ouro, por exemplo, ele vai valorizar, porque o ouro está sempre valorizando. Mas se você trabalha com roupa, se você trabalha com sapato, se você trabalha com cama, mesa e banho, essas coisas, elas estão mudando, sempre estão mudando. E aquele estoque seu do ano passado, talvez você tenha que vender ele esse ano mais barato. Então, ao invés dele valorizar, ele desvalorizou. Ou seja, percebe que você tem que saber o tanto que você tem que pôr no teu estoque para você não perder dinheiro, porque senão você vai perder dinheiro. Para que você vai ter um estoque alto se daqui 6 meses esse estoque vale menos do que vale hoje? Não é melhor, ao invés de você ter um estoque 100, você ter um estoque 50, se esse 50 não impede você de vender, e pôr os seus outros 50 de estoque no mercado financeiro, por exemplo, que vai te render 14,75% ao mês? Então, aonde eu vou enxergar que a minha estrutura está equilibrada ou não? É no balanço patrimonial. Por isso que você precisa fazer o balanço patrimonial. Outra coisa é o seguinte, você pode, por exemplo, imaginar, nossa, tá sobrando cada mês mais, tá sobrando dinheiro no meu caixa. E aí você começa a soltar rojão. Puxa, que legal, a empresa tá bem. A hora que você vai ver o teu balanço patrimonial, você vai ver que o seu patrimônio diminuiu. Você gastou lenha, você diminuiu o teu estoque, você vendeu máquinas. Então, você começa a olhar para o outro balanço, que é o DFC, com desconfiança, porque aquilo que parecia motivo de comemoração, você identificou que não era tanto assim, porque na realidade lá ficou bom, mas aqui ficou menor. E às vezes, estrategicamente você fez isso, justamente para não ficar com o dinheiro parado. Mas percebe que se você só olha a conta bancária não significa nada. Significa nada, porque ela pode representar um valor interessante para você, mas a custo de uma diminuição na sua estrutura. Aonde você vai enxergar isso? No balanço patrimonial. Agora vamos falar do segundo balanço importante que você deve ter, você deve fazer a cada 3 meses na sua empresa, que é o DRE. O que eu vou ver no DRE? O DRE significa demonstrativo de resultado do exercício. Você vai ver o resultado. É isso. Poxa, a minha empresa está produzindo resultado ou não está produzindo resultado? Aonde eu vou enxergar isso? No balanço chamado DRE. É lá no DRE e não tem outro lugar que você vai saber qual o valor do seu lucro, qual a sua margem, quantos por cento. Eu ganho 10%, 5%, 15%, 20%. Ah, não, mas eu já faço a minha planilha de custo e lá eu ponho 10%. Cara, a planilha de custo não é lucro. A planilha de custo é meramente uma expectativa
expectativa de lucro. Você pode ter naquele processo quebras de máquina que vai diminuir o teu lucro, você pode ter naquele processo multas de fiscalização que vai diminuir o seu lucro, você pode ter quedas de venda que vai mexer no teu lucro. Então, olhar o lucro na planilha de formação de preço ou na planilha de custo está errado. Aquilo não é lucro, aquilo é apenas expectativa de lucro. Puxa, mas então aonde que eu vou saber qual o verdadeiro lucro da minha empresa? Qual a minha margem correta da minha empresa? Só há um lugar, no DRE. Você precisa fazer DRE, ali sim você vai falar, não, a minha empresa está dando de resultado X% de margem para mim a cada mês. Outra coisa muito boa que você vê no seu DRE, ela na composição do DRE, antes de você chegar ao valor do lucro, você vai enxergar o teu EBIT, mais ainda o EBITDA. Por quê? Porque é ali que você vai ver a força operacional da sua empresa. Às vezes a sua empresa não está dando lucro, você enxergou isso no DRE, porque você assumiu um empréstimo que não deveria ter assumido. Nós temos vídeo falando sobre isso, a questão do empréstimo. Tem muita empresa que não está tendo lucro devido a um empréstimo. Aí você fica desanimado. Cara, a minha empresa não sobra nada. De repente, você tendo DRE, você vai enxergar no EBIT ou no EBITDA, que a sua empresa, ela tem força operacional, a sua empresa tem lucro operacional maravilhoso, a sua empresa é jóia, é muito melhor do que você imaginava. Por que ela não está dando lucro? É porque você fez a besteira de pegar muito dinheiro emprestado. Mas ela tem força operacional, ela é boa, ela é uma grande empresa. Aonde você enxerga isso? No DRE, é ali que você vê o EBIT. No DRE também é o melhor lugar para você enxergar a sua carga tributária. Tem muito empresário que você pergunta para ele, cara, qual que é a sua carga tributária? Ah, eu acho que é 7%. Ah, eu acho que é 10%. A minha acho que já está em 15%. Não tem acho. Você olha pro DRE, você pega o valor dos impostos, todos os impostos que você pagou, todos, divide pelo seu faturamento, aquilo é a sua carga tributária. Então, mas você tem que ter o DRE. Se você não tem o DRE, você não vai ter esses dados. Percebe como que vai aqui criando um campo de visualização para você conduzir sua empresa com muito mais solidez? E vamos ao terceiro e último grande e importante balanço que você tem que fazer, que é o DFC. O DFC não tem nada a ver com lucro. DFC, como o nome já fala, é demonstrativo de fluxo de caixa. É como o seu caixa da sua empresa está fluindo. A sua empresa, cada mês que passa, ela compõe caixa, ela faz caixa. Eu, por exemplo, eu conheço empresa que dá lucro e não tem força operacional de caixa. Eu não invisto na bolsa quando eu olho uma empresa que está dando lucro. Você olha a margem da empresa lá, uma margem boa, 15%, mas quando eu vou analisar o demonstrativo de fluxo de caixa dela, eu percebo que ela não está tendo força de caixa. A cada mês ela produz menos caixa, cada mês ela produz menos caixa. Ou seja, o lucro dela não é porque ela tem força de operação, o lucro dela é porque ela está comendo estrutura dela. Essa empresa é perigosa. Se você estiver fazendo isso com a sua, é perigoso. Você olha para o seu lucro, você está contente, mas devagarinho você está comendo estrutura, ou seja, você não consegue produzir caixa. Eu vou dizer mais, tá? Antes de você produzir lucro, você tem que produzir caixa. Eu entrei o mês com 100 mil, fiz o meu operacional e terminei o mês com 102 mil. Você produziu 2 mil de caixa, porque 100 você já tinha. Agora você está com 102. Você produziu 2 mil de caixa. Ou eu terminei o mês com 98. Cara, esse mês você não produziu caixa. Você tem que produzir caixa. Aonde você vai ver isso? No demonstrativo de fluxo de caixa. Quando uma empresa não produz lucro, mas ela produz caixa, o problema é menor, porque o ajuste que você tem que fazer nela é mais fácil. O duro é quando ela produz lucro, mas não está produzindo caixa. Aí o ajuste é mais cirúrgico. Aí tem que cortar mesmo. Não tem outro jeito. Por que eu tenho que enxergar o meu fluxo de caixa? Saber qual que é a força operacional de produzir caixa no final do exercício, ou no final, melhor dizendo, do trimestre, tem que ter produzido caixa. Porque a partir do momento que você entende qual que é a tua força de produzir caixa, e isso está no demonstrativo de fluxo de caixa, você vai poder estabelecer o que você faz com a tua sobra de dinheiro. Porque a tua sobra de dinheiro, ou seja, o teu lucro, a partir daí você tem que entender o que eu vou fazer com esse lucro. Eu vou reinvestir na empresa ou eu vou tirar esse dinheiro
e levar para minha casa e vou consumir esse dinheiro. Então, isso em linguagem econômica chama CAPEX, quando você põe na empresa. Dividendo, quando você tira fora da empresa e leva para você. Ou seja, se você sabe qual que é a produção do seu caixa, você consegue determinar com precisão quanto eu faço de CAPEX, ou seja, reinvestimento da empresa, e quanto eu faço de dividendo. Tem muito empresário tirando dinheiro da empresa aleatoriamente, sem ter demonstrativo de fluxo de caixa, e a empresa dele não cresce. Mas lógico, ele come todo o lucro. Se você comer todo o lucro, é muito simples. Quando você faz o fluxo de caixa, e lá no fluxo de caixa está sobrando 20 mil, e você consome os 20 mil, a sua empresa vai continuar do mesmo tamanho. Se você fizer isso no outro mês, ela vai continuar do mesmo tamanho. Agora, quando você decide, não, eu consigo, você tem consciência, eu consigo produzir 40 mil de caixa, e eu não vou consumir os 40 mil de caixa que eu produzo, eu vou consumir 10 ou 15, e vou fazer 25 de CAPEX, 25 de reinvestimento na minha empresa. O que vai acontecer com a sua empresa? Aquele dinheiro novo que está entrando, que você produziu no seu caixa nos últimos meses, ele vai fazer com que a sua empresa possivelmente cresça. Empresário que faz a empresa crescer, ele consegue entender muito bem qual é o lucro dele, quanto do lucro ele transforma em dividendo, ou seja, dinheiro para ele, e quanto do lucro ele transforma em CAPEX, ou seja, dinheiro para investir na empresa. Aonde eu faço tudo isso? No demonstrativo de fluxo de caixa. Então, gente, esses 3 balanços é essencial. Se você não faz, você precisa aprender a fazer e começar a fazer. Você vai notar que a partir do momento que cada trimestre você consegue enxergar o seu balanço patrimonial, o seu demonstrativo de resultado e o seu demonstrativo de fluxo de caixa, você vai se tornar um piloto muito mais ágil para fazer voos muito mais altos e muito mais longe, porque agora sim você tem um verdadeiro plano de voo para executar novos investimentos, novas estratégias da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, recomenda o nosso vídeo para alguém, e se você ainda não é inscrito, inscreva agora, senão você vai esquecer. Sou Paul Lopes, do Empresário Raiz. Obrigado.